vai se formando aqui do lado de fora nos primeiros meses de vida do bebê. E aí, por conta dessa imaturidade, os bebês vão apresentando alguns distúrbios que não necessariamente são doença, mas que preocupa muito os pais e deixa os pais e o bebê mesmo muito agoniado, né, por conta desses distúrbios. Alguns deles, por exemplo, são a cólica, a regurgitação do lactente, que também é muito importante, e a disquesia, que são coisas, é uma coisa que os pais confundem muito com cólica. A cólica, a gente não sabe exatamente por que ela acontece, tá? Não tem ainda uma explicação única científica, mas existem algumas suspeitas do motivo. O primeiro deles, temperamento do bebê. Então, a gente sabe que o bebê já nasce com temperamento, então muitos deles podem ser mais ansiosos, mais agitados, então podem apresentar mais cólica. Também o ambiente de casa pode gerar mais cólica, então se é um ambiente que os pais, geralmente pais de primeira viagem, né, não sabem muito como lidar com aquele momento do bebê começar a chorar, ter um chorinho, então eles ficam mais ansiosos, os bebês ficam ansiosos junto. A gente não sabe se a cólica vem por conta do trato gastrointestinal ou se é por conta do sistema nervoso central. Hoje em dia a gente sabe que o sistema nervoso central está ligado diretamente com o trato gastrointestinal, que é o nosso eixo cérebro-intestino. Então a gente não sabe muito bem se é o sistema nervoso central ou o trato gastrointestinal que traz isso, né? Ou se realmente é por conta dessa imaturidade do trânsito intestinal. Então, o intestino, quando o bebê nasce, não sabe que ele tem que trabalhar todo por um sentido só. Então, uma parte do intestino trabalha para cima, uma parte trabalha para baixo e fica uma bagunça lá dentro. E isso faz com que algumas crianças sintam mais dor do que outras. Então, a cólica é isso. Mas a grande maioria vai dos 15 dias de vida até os 3 meses. Geralmente, o padrão da cólica começa no fim da tarde, é um chorinho que começa no fim da tarde, começo da noite, pode durar a madrugada dentro, ela não acontece ao longo do dia, só nesse período de noite e madrugada mesmo. E ela, geralmente, a gente define ela como um choro inconsolável. Então, é um choro que o bebê começa, chora, 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 e não passa. Diferente daquela disquesia, que é um bebê que chora várias vezes ao longo do dia, independente de estar de dia, de estar de noite, mas ele chora um período, 20, 30 minutinhos, para. A cólica não, a cólica é uma coisa que realmente agonia bastante os pais, porque a gente tem uma sensação de impotência, porque começa e ela só para de madrugada, só para quando o dia amanhece, e a gente, por fazer parte da imaturidade do trato gastrointestinal do bebê, a gente não tem muitas coisas a fazer para melhorar esse quadro. Hoje em dia, a gente sabe, né? Antigamente, na época da nossa avó, a mãe não podia, a mulher que estava amamentando não podia comer feijoada, não podia comer chocolate, refrigerante. Hoje já caiu por terra isso. Os trabalhos mostram que não tem nenhuma ligação com o que a mãe come e a cólica do bebê. Que é aquilo que eu disse no começo. Então, a cólica, ela vai acontecer por conta de uma imaturidade do trato gastrointestinal do próprio bebê. Então, tanto faz o que a mãe vai comer ou não. Claro, nunca exagerar muito no que ela vai comer, né? Porque, querendo ou não, aquilo passa pro leite. Então, se de repente ela come feijão e sente um desconforto, o bebê também vai sentir. Mas não que isso seja a causa da cólica. Então, para a mãe que está amamentando, tá tudo liberado, a não ser que ela, por alguma doença própria dela, tenha alguma restrição. Se ela for uma pessoa saudável, pode comer de tudo, com moderação, né? Mas não é isso que causa cólica no bebê. Agora, é importante ela associar se quando ela come alguma coisa com leite ou derivados de leite, causa essa cólica no bebê. Porque aí a gente pode estar falando de uma APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, e aí a gente precisa investigar e tratar. Geralmente a
cólica não se intensifica depois da introdução alimentar, né? Depois desses 6 meses, pelo menos. Se ela se intensifica e realmente a cólica, a gente tem que ficar atento para aquelas bandeiras vermelhas que eu já comentei. Mas agora, o bebê só mamava leite, né? Então, leite materno ou fórmula. Agora ele começou a consumir um monte de alimentos diferentes, com um monte de fibra ali que ele não recebia. Então, o que pode acontecer, e acontece em muitos casos, é uma constipação intestinal. Então, o cocô da criança ficar um pouquinho mais durinho, e aí ele sofreu um pouco mais para conseguir fazer esse cocô. E aí cabe ao pediatra ver se é realmente por conta de alimentação, né, mais fibra do que água que ele está recebendo, tentar colocar um pouco mais de água na alimentação do bebê e, de repente, alguns alimentos mais laxativos, algumas frutinhas que soltam um pouquinho mais o intestino. Então, abacate, laranja, mamão, ameixa, né, para ver se ajuda. Se a gente vê que esse desconforto e essa constipação continuam por muito tempo, mesmo a gente ajustando toda essa parte alimentar, a gente também tem que investigar algumas doenças que podem causar essa constipação, mas a cólica não. A cólica é uma dor da família, né? Porque o bebê tá lá sofrendo, os pais sofrem junto, a avó, toda a rede de apoio que tá vendo aquele bebê sofrer, o pediatra sofre junto também, porque é ruim, é angustiante mesmo, né? Então eu falo para os pais que a primeira coisa por fazer parte, de novo, da imaturidade do trato gastrointestinal do bebê, a gente não tem muito o que fazer, a não ser ter paciência. O momento, né, da cólica é muito mais fácil a gente tentar manejar o ambiente, como a gente está se sentindo em relação àquilo, do que tentar cortar a cólica, porque não existe nenhum remédio que a gente dê, um analgésico, nada disso que vai tirar essa cólica do bebê. Então, primeira coisa, o ambiente. Deixar tudo mais escurinho, tudo mais calminho, tentar colocar uma música que o bebê gosta, que você ouvia bastante durante a gestação, né? Eu sei que por dentro a mãe vai estar lá desesperada, mas tentar transparecer para o bebê que tudo bem, que você está ali para acalmar ele. Se conseguir colocar o bebê no peito nesse momento, para ele fazer o movimento de sucção, é ideal, porque esse movimento de sucção que o bebê faz, seja no peito, ou bebês que mamam fórmula na mamadeira, ou bebês que chupam chupeta, esse movimento de sucção faz o intestino caminhar por um lado só. Então não fica aquela bagunça toda. Então, se nesse momento de aflição o bebê conseguir sugar alguma coisa, é legal, porque ajuda a aliviar um pouquinho. Colocar o bebê de barriga para baixo, seja no colo ou aqui no braço, né? Às vezes os pais colocam o bebê com a barriguinha apoiada no braço, pode ajudar também bastante, tá? Ficar cantando música para o bebê, conversar com ele nesse momento, colocar uma compressinha, um paninho quentinho, uma bolsa de água quente na barriga também pode ajudar. Ao longo do dia, quando o bebê não tá com a cólica, fazer bastante massagem na barriguinha, dobrar e esticar as perninhas, isso ajuda muito. A gente não tem também muitas evidências, mas a gente sabe que não atrapalha. Então, tudo que não atrapalha, eu acho que é muito bem-vindo. Aromaterapia, cromoterapia, os óleos essenciais. Lembrar que óleos essenciais a gente não pode passar direto no bebê, não pode dar na boca dele, mas a gente pode colocar num dispersor de ar para ficar lá no cheirinho no ambiente, por exemplo, de lavanda, né, que a gente sabe que ajuda a acalmar. Então, isso vale sim muito a pena.